Pela graça de Deus, estamos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Temos aprendido sobre o caminho que nos conduz à felicidade e usamos o Salmo 1 da Bíblia para mostrar ali os 3 princípios que Deus estabeleceu e Davi escreveu sobre isto. Ele disse que o primeiro princípio é o princípio da renúncia, e o segundo princípio da decisão, o terceiro dos bons resultados. Aqueles que decidem renunciar o caminho do ímpio, a roda dos escarnecedores, o conselho dos pecadores, é também aquele que decide por servir, honrar ao Senhor. E como resultado, disse Davi, é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1, verso 3. Nós vamos aprender a partir de hoje no Salmo 23, que é também um salmo de Davi, rei de Israel, que o caminho que nos conduz à felicidade nos leva também à fonte da felicidade eterna. Salmo 23 é um salmo escrito por Davi, o rei de Israel. Dos 150 salmos da Bíblia, 73 são atribuídos ao rei Davi, como sendo ele o autor. Os salmos são hinos ou cânticos espirituais, composto de frases, de estrofes que nos elevam, que nos ensinam muito. Nesse Salmo 23 nós temos muitas estrofes que nos ensinam muitos princípios que nos ajudarão a nós e a nossa família a sermos conduzidos à fonte da felicidade eterna. O Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor e é um salmo muito conhecido por muita gente. Muita gente conhece o Salmo 23. Ora, a frase famosa do Salmo é aquela: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É claro que, embora sendo um salmo muito conhecido, declamado, decorado, escrito e usado como frases, é um salmo também desconhecido, porque muitos daqueles que conhecem o Salmo 23 desconhecem o bom pastor do Salmo. Muitos daqueles que conhecem o Salmo do Bom Pastor não reconhecem o bom pastor do Salmo. Agora nós vamos ver Davi falando com propriedade, porque Davi conhecia muito bem o pastor do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Essa é uma frase de autoria de Davi. E ele falava de próprio punho, ele falava de uma experiência vivida, experimentada, com Deus e por Deus. Davi sabia muito bem o que era ser um pastor, porque ele o foi na sua juventude. A Bíblia diz que ele foi o cuidador das ovelhas de seu pai Jessé. Portanto, os detalhes desse salmo, tudo indica que Davi falava de uma propriedade peculiar, de uma propriedade particular, de momentos vividos quando ele exercia a função de pastor. Por isso ele utiliza dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os artigos e adjetivos que ele usa nesse salmo é para descrever Deus como seu Senhor e ele apenas como servo. Mas nós temos uma coisa interessantíssima na Bíblia, é o testemunho de Deus, ou seja, o testemunho que Deus dá de Israel. É muito impressionante. Na abertura desse salmo, ou seja, na introdução desses estudos, eu quero trazer para você aqui, em primeira mão, à luz da palavra de Deus, o testemunho que Deus dá de Israel. Olha o que ele diz no Salmo 89, versículo 20. Deus, o próprio Deus, dizendo: achei a meu servo Davi. Observa que na abertura do Salmo 23, Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Agora Deus, como que uma retribuição de reconhecimento,
da humildade, da suficiência de Davi como servo, ele vai dizer: achei a meu servo Davi. O pronome pessoal que ele usa aqui, pronome de posse, melhor dizendo, é para descrever Davi como seu servo, já que Davi está descrevendo Deus como seu Senhor. Isso é lindo demais. E ele continua ainda falando sobre Davi, agora no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 7, Deus diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei, está falando com Davi, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel. Isso é demais. Deus fala isso com um ser humano como nós. Isso só demonstra a grandeza espiritual de Davi diante de Deus, o quanto Deus tinha elevado este homem espiritualmente e confiava tanto em Davi que ele se revelava, ele falava, ele dava testemunho de Davi e esse testemunho ficou escrito na Bíblia Sagrada. Vou repetir o texto mais uma vez porque é muito interessante o que Deus fala aqui de Davi. Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe de meu povo Israel. Ele está fazendo alusão de quando Davi, antes de ser ungido rei de Israel, exercia a função pastoral cuidando do rebanho do seu pai Jessé lá no deserto. Portanto, ele diz que ele mesmo tirou ele de detrás das ovelhas, lá do curral das ovelhas, para servir a ele como rei de Israel. Temos um texto também que é muito interessante quando se trata do testemunho que Deus dá de Israel, que quem escreveu foi Lucas. Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, o seguinte: e quando este foi tirado, levantou-lhes como rei a Davi. Aqui Deus faz uma alusão ao antecessor rei de Israel, que foi Saul. Ele foi antes de Davi como rei de Israel, embora não da vontade de Deus, mas pela vontade do povo. E ele diz: e quando este, falando de Saul, foi tirado, levantou-lhes como rei a Davi. Deus levantou. Interessante que Saul foi tirado para que desse lugar ao rei Davi, a Davi como rei, ao qual deu testemunho e disse, Deus dando testemunho de Davi, ele disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Não é interessante o testemunho que Deus dá deste homem? Como seria bom se Deus pudesse testemunhar de todos nós assim, não é? E na verdade Ele quer. Nós é que não merecemos isto. Nós é que não procuramos, como o Salmo 1 de Davi, não procuramos não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não sentarmos na roda dos escarnecedores e nem nos determos no caminho dos pecadores. Porque quando isso acontece, Deus nos trata como tratou também a Davi, nos conduzindo à fonte da felicidade eterna, como Davi vai mostrar para nós nesse Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Mas aqui nós temos algo que é muito interessante. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme, de acordo, o meu coração. É como se Deus dissesse: entre todos os homens eu estava procurando alguém que pudesse satisfazer os meus desejos, que pudesse preencher os requisitos exigidos por mim, Deus, o Senhor, para que pudesse exercer uma função espiritual, conduzir o meu povo Israel, liderar sobre o meu povo Israel. E eu achei, este homem é Davi. Ele disse: um homem segundo o meu coração, um homem que executará toda a minha vontade. Esse é o grande desejo de Deus, é que encontre alguém que faça a vontade dele, não a nossa própria vontade. Quando fazemos a vontade de Deus, estamos cumprindo os requisitos de Deus quando ele procura em uma pessoa. O Salmo 23
É um hino composto de frases, estrofes espirituais que muito nos eleva ou nos elevam espiritualmente. A partir da próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir, nós vamos estar vendo a primeira frase ou a primeira estrofe deste hino composto por Davi, que é o Salmo 23. Eu lhe espero e quero que Deus esteja abençoando a você e sua família e que juntos aqui possamos aprendermos a Bíblia, porque esse é o objetivo nosso, é ensinar-lhes a Bíblia. Lhes ensinando a Bíblia, você se tornará uma pessoa sábia, sábia espiritualmente. Aprendendo a sabedoria de Deus, você vai também aprender a livrar-se do mal. Livrando-se do mal, você vai enveredar pelo caminho da verdade. Andando pelo caminho da verdade, você vai chegar à fonte da felicidade eterna. Não resta dúvida quanto a isto. Portanto, eu agradeço a você, agradeço a sua família, agradeço àqueles que me assistem e minha oração é que Deus esteja ricamente abençoando suas vidas. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado por permitir-nos encontrarmos mais uma vez entre eu, meus irmãos e amigos que assistem às mensagens aqui pregadas. Eu quero rogar a tua bênção para cada um deles e que o Senhor esteja conduzindo-os através da tua palavra, abrindo suas mentes para que possam compreender com clareza os princípios, o desejo, a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Guarda-nos de todo mal. Nós oramos com gratidão no nome precioso do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por me assistir. Nos vemos na próxima mensagem para examinarmos o Salmo 23 e aprendermos ali os princípios que Davi deixou para nós em forma de estrofes ou frases que nos elevam muito e nos faz compreender a vontade de Deus. Forte abraço. Até lá, se Deus nos permitir.